a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, esse é o podcast do NBA das Minas. Esse é o 13º episódio da série, onde receberemos exclusivamente atletas, membros da comissão técnica e envolvidos nas equipes do NBB, buscando dar mais visibilidade ao nosso basquete. Está no ar o NBB das Minas. Eu sou a Paola e serei a sua host para hoje. Lembrando que esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nas nossas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. Vocês podem nos acompanhar pelo Twitter, @NBA das Minas, e pelo Instagram, @NBA das Minas Pod. Nessas redes sociais, vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA, bom, que já acabou, NBB, WNBA, LBF e as Olimpíadas. E temos um lembrete importante. Acessando o nosso cupom, você tem 5% de desconto para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá no site da Monza Imports, @ImportsMonza no Twitter. E, mais uma vez, estou aqui com a minha parceira de todo dia, a minha quase alma gêmea, a dona de um veterinário, de um zoológico aí. Boa noite, Naja, tudo bem? Eu pensei que você ia terminar me pedindo casamento, só faltou isso. Você quer? Boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia, né, pra quem estiver ouvindo. Vamos deixar esses assuntos em off, Paola. Relacionamentos, nossas relações pessoais a gente deixa por baixo dos panos, tá? Combinado. E então, a apresentação dela foi muito curta, né? Vocês não estão acostumados a ouvir ela falar tão pouco. Nossa, então eu vou ficar falando aqui do podcast inteiro. Eu não vou deixar ninguém falar, mas... Não, pode ir embora, deixa eu apresentar aqui. Seja muito bem-vindo ao NBA das Minas, João Vitor. E pra gente começar com o pé direito, pode começar se apresentando pro pessoal, contando um pouco de como começou a sua história de amor com a bola laranja. Boa noite, Carol. Boa noite, Paola. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Depende muito de o horário de quem esteja ouvindo. Então, eu comecei muito novo. Minha tia, ela começou a jogar basquete quando nova e conseguiu jogar profissionalmente. Ela chegou à seleção brasileira até. E ela me incentivou a começar a jogar basquete. Quando eu era mais novo, eu jogava futebol e fazia judô também, mas eu não curtia muito basquete porque eu machucava muito minhas mãos. É uma coisa que todo mundo sempre reclama também, que no início sempre machuca muito as mãos porque você não consegue recepcionar a bola, né? Mas foi tranquilo, foi uma fase de adaptação minha. Eu fiquei muito feliz quando comecei a ganhar oportunidade dentro do basquete. Comecei no Jacarepaguá Tênis Clube, que é um time do meu quarteirão. E de lá tive a oportunidade de começar a jogar o basquete de base do Rio de Janeiro no Flamengo. Eu recebi 2 convites. O primeiro eu não aceitei porque não achava que estava tão preparado, minha mãe não tinha condições. Mas no segundo já tinha mais idade e maturidade e podia me virar mais sozinho, sabe? Indo aos treinos e aos jogos. Então foi com 15 anos que eu comecei no Flamengo e minha base toda foi no Flamengo. E é isso, mais ou menos meu início assim da minha carreira foi basicamente assim, sendo bem resumido. Mas é um bom resumo, até porque a gente vai falar mais. Você é natural do Rio de Janeiro, né? Como você já falou, surgiu como promessa do Flamengo, se desenvolveu durante todo o período de base. E aí, em 2019, você acabou perdendo espaço na equipe rubro-negra e resolveu mudar totalmente o rumo da sua carreira, se transferindo para o São Paulo, que tentava, em 2019, o acesso ao NBB. Você disputou, assim, a Liga Ouro, foi vice-campeão com São Paulo, e se formou profissional com as cores da Unifacisa, né, nas 2 últimas temporadas. Aliás, em 2019 e 2020, você concorreu ao Prêmio de Destaque Jovem. Vendo o sucesso enorme que o Flamengo tem tido na competição, são 7 títulos em 12 anos de disputa, né, e esse ano o Flamengo esteve invicto, você arrepende de ter saído do clube? Ou realmente você acha que, não sei, foi o passo certo, na hora certa?
para buscar mais espaço e protagonismo. Como é que você lidou com essa mudança assim na carreira? Não, então, foi algo que eu conversei com meus agentes. A gente tinha planejado eu ter me formado no Flamengo, mas foi algo que não aconteceu por conta de espaço. Não tive muito espaço porque o Flamengo não estava visando muito a formação de atleta naquela época. Eles estavam visando muito mais títulos e tal, e conseguiram contratações grandes e tal, e eu não tinha minutagens. E ir para o São Paulo foi uma opção minha, que eu vi que teria mais oportunidade de mostrar meu basquete, onde o pessoal teria mais confiança de me pôr para ser profissional e assumir a responsabilidade que é estar na quadra de um basquete profissional brasileiro, que é um nível grande, e você tem que realmente demonstrar que você é capaz. Foi lá onde eu tive a oportunidade e fui para a Unifacisa. A Unifacisa foi onde eu tive meu primeiro ano muito bem, porque foi onde eu tive confiança do técnico para poder me ajudar nos treinamentos que eu precisava, porque eu era muito deficiente em muita parte cognitiva, principalmente do jogo. Eu precisava muito entender muitas partes do jogo, mas o Filé me ajudou sendo treino físico, tático, técnico. Ele me ajudou a evoluir muito nisso, e lá eu tive mais espaço, tive mais chance de errar, não tive tantas cobranças em volta de mim, assim, quanto no Flamengo, que é uma cobrança muito grande, você chegar já no Flamengo muito novo, assumindo uma responsabilidade muito grande. E foi onde eu tive mais leveza para poder jogar, e onde eu me senti mais livre para poder jogar. Foi por isso que eu acho que eu dei tão certo nos 2 primeiros anos ali na Unifacisa, porque foram muito bons, foram muito onde eu tive oportunidade. Foi muito onde eu tive a oportunidade de mostrar o basquete que eu tenho, que eu posso mostrar ainda mais, que eu posso evoluir. Antes de mais nada, eu gostaria de ressaltar o fato de que eu tenho a absoluta certeza que nós receberemos muitos comentários acerca da sua voz, né, Paula? É um vozeirão, né? Bem forte assim, mas só isso que eu vou dizer, que senão a gente estava falando de molho, porque eu estava fazendo meu jantar e esqueci de comprar a massa, né? Aí fiz o molho e não comprei a massa. Vou só associar uma coisa que não tem nada a ver com a outra, que a voz do João tem o molho, né, Paula? Meu Deus! Depois dessa eu vou ficar no mudo aqui, melhor. Bom, você defendeu a Unifacisa nas 2 últimas temporadas. A primeira delas se encerrou prematuramente por conta da pandemia. E já nessa segunda temporada, a Unifacisa ficou em 9º lugar, com 14 vitórias e 16 derrotas na temporada regular. Nos playoffs, perdeu nas oitavas para o Mogi por 2-1. Você teve médias de 7 pontos, 4 rebotes, quase 5 rebotes e uma assistência, mais ou menos, com 8 de eficiência. Meus cachorros estão latindo porque o momento mais esperado no mundo, que é a hora que o caminhão do lixo passa, está acontecendo. Eu não vou conseguir continuar, Paula. Tá muito alto. Sério. Bom, nós sabemos que foi uma temporada totalmente atípica por conta das bolhas, falta de torcida e pelos protocolos de Covid, falta de contato entre familiares e amigos. Como foi a sua preparação naqueles meses de incerteza do momento em que a temporada... Mano, não dá. Tem alguma coisa acontecendo lá atrás. Não tem problema, Carol. A gente já estamos todos acostumados com os barulhos. Vou começar de novo, tá? Mas nem deu pra ouvir tanto, mas tudo bem. Eu corto, tá? Tá? Sabemos que foi uma temporada totalmente atípica por conta das bolhas, falta de torcida, protocolos de Covid, falta de contato entre familiares e amigos. Os jogadores ficam muito tempo fora da sua residência, né? Como foi a sua preparação nos meses de incerteza, do momento em que a temporada foi suspensa até o começo da temporada passada, e como você tem lidado com a pandemia a nível mental? Você recebe algum tipo de acompanhamento psicológico? Faz terapia com algum psicólogo pessoal ou com psicólogo da equipe? Porque foi um momento muito delicado para todos nós, né? E é importante a gente falar disso e dessa pausa nesses 15 meses. Nessa última pré-temporada eu tive acompanhamento psicológico também, e a gente fez preparação em casa, né? Nós fizemos preparações em casa porque era o que tinha, era o que dava para fazer. Recebemos um material adequado para fazer treinos em casa, e mental estava fazendo consultas com a psicóloga da Unifacisa mesmo,
Ximena, mando um abraço para ela também, porque é uma pessoa muito importante para mim. E no mais foi isso, a gente teve que se virar da maneira que pôde e a gente tentou fazer todos os treinos possíveis em casa, porque era realmente uma maneira limitada de se preparar para uma temporada, mas logo assim que foi liberado os treinamentos na Paraíba e tal, a gente foi, cada um foi para Paraíba, de sua cidade foi para Paraíba, e começamos a pré-temporada de lá mesmo. Que bom que você conseguiu receber acompanhamento psicológico, porque a gente sabe que não é uma verdade universal aqui, vários clubes não têm, então é muito importante isso. Eu acredito que todo mundo que estiver ouvindo, né, sabe que é muito importante procurar ajuda, principalmente nesses momentos que a gente está vivendo. Então, muito bom que isso aconteceu com você. Vamos mudar um pouco de assunto, já que também a temporada acabou, já faz quase 2-3 meses, né? A gente quer falar um pouquinho de seleção, porque tem acontecido muita coisa. Essa semana, o ídolo Alex Garcia anunciou a aposentadoria da seleção, depois de 21 anos defendendo o verde e amarelo. O Brasil não venceu o pré-olímpico em Split, na Croácia, perdeu a final para a Alemanha depois de 3 excelentes partidas. Todos ficamos tristes, decepcionados de não estar nas Olimpíadas, né? A gente não está nem no feminino nem no masculino. Um ciclo de renovação já se iniciou com um elenco muito jovem. A gente queria saber o que você achou da participação do Brasil no pré-olímpico, quais são os pontos que você identificou que deram errado ali, naquela final, principalmente, e os pontos que você acha que são chaves para o futuro da equipe, você que já teve passagens pela seleção de base. Então, eu queria um pouco da sua opinião sobre isso. Então, eu assisti todos os jogos do Brasil e foram ótimos jogos. O Brasil apresentou um ótimo basquete, todo mundo assistiu, gostou muito, não é à toa. Muito bem treinado, muito bem. O pessoal se comporta muito bem taticamente e são ótimos tecnicamente também. Eu acho que o jogo contra a Alemanha em si foi um jogo difícil. O Benítez foi um cara que classificou o Brasil e a gente acreditou muito nele durante o jogo e infelizmente não deu certo aquele dia. Ele tentou, ele fez o trabalho dele. É um ótimo cara, eu tive a chance de trabalhar com ele, trabalha muito e continuou tentando independente das bolas que não caíram e não deu certo. Foi um jogo que não deu certo, infelizmente não deu certo. A gente fez um ótimo trabalho, mas não conseguiu a vaga. A gente pegou um time muito forte, a Alemanha é uma seleção muito bem montada, ainda estava sem Schroeder, mas infelizmente eu acho que alguns jogadores também poderiam ter entrado, mas não cabe a mim, sabe, esse tipo de posição, mas foi pelo que eu vi do campeonato inteiro, o basquete do Brasil estava muito bem representado pelos jogadores que estavam lá. A comissão fez um ótimo trabalho também. E aconteceu, infelizmente não foi da maneira que a gente queria, mas é o esporte. A gente vai ter que trabalhar mais, se organizar mais, se preparar mais para a próxima vez que a gente tiver a oportunidade de chegar lá, estar mais preparado e conseguir a vaga. Antes da gente passar para o próximo tópico, você acha que qual é o maior problema do Brasil hoje, quando a gente fala do basquete no geral, assim, até chegar na ponta do iceberg que é a seleção? Cara, eu vou ser bem sincero, eu acho que o basquete brasileiro ele tem que se mover um pouco mais em relação à renovação, sabe? Tem muitos jogadores novos que deveriam ter mais oportunidade na seleção também. E não falo por mim, mas eu vejo várias pessoas da minha geração também que já deviam ter uma oportunidade, eu tenho uma oportunidade a mais, a geração abaixo também, porque se você for ver outras seleções também, elas dão muito valor aos mais novos e querendo ou não, o futuro é o que vai melhorar, né? Porque é o que mais tem chance de mudar para melhor. E como uma questão de análise mesmo que eu sempre faço, sempre me questiono, é como na NBA. Hoje em dia você vê que a NBA ela roda em torno dos jogadores mais novos. Você vê que tem a dominância dos mais velhos, que é óbvia, que são estrelas, mas você vê que pessoas que estão no terceiro ano estão dominando a liga também, porque tem oportunidade, tem estrutura desde novo, porque sabe que tem condições de chegar e puxar a liga, porque é muito novo, tem talento, tem físico, vai chegar, vai puxar a liga. Eu não estou falando que é injusto, porque
não é injusto, você tem que trabalhar para chegar lá, mas só que eu acho que se tivesse um pouco mais de estrutura ou coisa do tipo, como é lá fora, porque também não depende muito do pessoal que organiza, depende mais de dinheiro, é muito mais além do que quem está trabalhando pode fazer, mas eu acho que se melhorar essas partes de infraestrutura, de organização, acho que ajuda muito também, sabe? Ajuda muito o Brasil todo em si, botando mais novos com mais qualidades e mais preparados para poder segurar essa barra, porque a seleção brasileira ela é grande no basquete, sabe? Ela tem um nome para carregar, tem todo um legado, então não dá para a gente chegar também lá despreparado. Bom, esse é um assunto um pouco delicado, mas muito importante da gente abordar, que é sobre racismo. Nas 2 últimas temporadas da NBA. A gente viu um posicionamento mais incisivo e forte por parte dos atletas, até por, em sua maioria, serem homens negros, né, contra o racismo e violência policial. Não só na NBA, na WNBA também, que fez uma movimentação muito grande nas eleições. Enfim, muitos jogadores, inclusive, foram aos protestos pelo movimento Black Lives Matter em meio à pandemia no ano passado. Toda semana a gente tem que bater nesse assunto, infelizmente, por casos e mais casos diferentes de racismo que atingem atletas negros em todos os esportes. Depois da final da Eurocopa, os jogadores que erraram os pênaltis, notadamente o Rashford, receberam ofensas racistas. No domingo foi a vez do Lewis Hamilton, o Neymar, por exemplo, até tirou as tranças que ele fez na cabeça depois dos comentários e das publicações nas redes sociais. Um estudo apontou que entre 20 jogadores que mais recebem comentários de ódio, 17 são negros e, em primeiro lugar, ninguém mais, ninguém menos que LeBron James. Aqui no Brasil, a gente ainda percebe uma dificuldade um pouco por parte dos atletas, principalmente de pessoas, no geral, brancas, né? De se posicionarem e mostrarem seu pensamento sobre isso mesmo como sociedade. Ficou muito evidente na Copa América também. Como você vê isso, a importância de se abordar, se posicionar sobre esses assuntos? E falando também em termos nacionais, você acha que o NBB se posiciona bem e corretamente quanto aos casos de racismo que são denunciados? Então, aconteceu já um caso comigo na minha primeira temporada na Unifacisa, um caso de racismo que não foi a público porque eu preferi, a gente conversou, a gente conseguiu resolver da maneira certa, correta, que foi indo para a polícia, resolvendo tudo da maneira legal e tal. Não conseguimos achar quem foi que teve o ato, mas enfim, eu nem gostaria de descrever o ato porque foi um episódio na minha vida que eu não gosto muito de lembrar. Mas também teve ano passado envolvendo um amigo meu também, que foi um caso muito chato, foi um caso muito delicado e a NBB sabe se posicionar da melhor maneira, sabe? Ela não deixa de tirar o atrativo principal, que é o basquete, mas também não deixa de abordar o tema o racismo, que é importante. E passada a circunstância de tudo que aconteceu comigo, acho que foi da maneira correta, porque eu não quis me expor e todos respeitaram a minha opinião e todos foram o máximo possível do limite para poder também penalizar quem teve o ato. E eu vi que, pessoas saindo da Unifacisa ou do NBB tem uma maneira correta de trabalhar com isso, porque tem a mesma indignação ou quase a mesma, e que nós que sofremos com racismo todo dia, e quando acontece esse tipo de coisa durante os jogos, durante o campeonato, é pior para nós mesmos, que é a nossa profissão, sabe? O que nos move. E, cara, eu acho que precisa muito melhorar esses casos de racismo durante o mundo, porque, sabe, é muito triste, porque eu sinto muito antiquado, sinto muito que a gente está muito antigamente, sabe? Onde as pessoas ainda eram julgadas pela cor da pele, é algo que eu não consigo pensar, nunca consegui pensar nisso, sabe? Pensar em julgar alguém pela cor da pele, embora eu todas as vezes da minha vida que eu saía de casa era a mesma coisa sempre, todas as vezes eu achava que
eu tinha alguma coisa errada comigo, porque só porque eu era maior que todo mundo e era negro, eu era assustador, e então, tipo, sabe, todo branco olhava pra mim e atravessava a rua porque achava eu vestido de roupa de escola, sabe? É coisa que ninguém vai chegar pra mim e vai perguntar, João, como é que foi? Eu não vou conseguir explicar, sabe? Ninguém que chegue até mim e pergunte, eu não vou conseguir explicar com palavras, porque você não passa isso, você não sabe passar em palavras o que você passou por anos e sempre atordoou a sua cabeça, porque, querendo ou não, você sempre teve medo de falar com as pessoas, de agir com as pessoas, de socializar, porque você tinha medo de assustar as pessoas. Eu sempre tive esse medo. Meu medo não era só de acontecer algo comigo, mas sim de, sabe, de ter o ato de socializar com alguém, porque eu achava que eu ia assustar a pessoa. Eu era muito alto, eu era negro e todo mundo tinha um estereótipo de, ai meu Deus, ele é assustador, sabe? Muitas vezes eu passei por muitas situações do tipo, mas é coisa que a gente aprende, sabe, a nos motivar, a botar no dia a dia pra gente poder trabalhar e chegar a algum lugar, sabe? Inclusive, a gente está nesse momento olímpico. O Ângelo Assunção, ele sofreu racismo, né? Ele foi chamado de saco preto de lixo pelo Arthur Nori em 2015. E hoje o Nori está em Tóquio representando o Brasil. E o Ângelo, que foi a vítima, ele está desempregado, sem patrocínio. E ele não tem perspectiva nenhuma dentro do esporte. Para a gente ver o quanto as coisas e os pesos são colocados de formas diferentes, né? Isso não mexeu em nada na carreira do Arthur Nori. Na verdade, ele só melhorou. Então, o Ângelo, ele é um amigo de um amigo meu. Eu já conheci ele pessoalmente, é um cara legal, um cara sereno, bacana. E eu não quero, sabe, eu não quero nem tocar nesse assunto, porque na época que eu recebi essa notícia, e agora que eu tô vendo que tá tudo realmente encaminhado, ele já tá lá, sabe? Coisa desse tipo que é triste, sabe? Esse tipo de coisa é uma conhecida minha que morre, sabe? Uma grávida, tá ligado? Ela morre porque a polícia é despreparada, tá ligado? Esse tipo de coisa é muita coisa que a gente passa, sabe? Porque ninguém tá ligado como é que é sair de casa sendo negro no Brasil. Todo mundo acha que ainda existe que ainda existe um certo respeito, sabe? Mas não existe nem isso mais. Hoje em dia eu não posso pensar em sair de casa tranquilamente, mesmo sendo um atleta, mesmo eu saio de casa muitas vezes com a bola na mão para poder me proteger, sabe? Do tipo, eu estava com uma bola na mão, sabe? Eu sou um atleta de basquete, eu tenho 2,13. Eu não preciso de nada disso porque eu, pô, ando bem vestido, tenho uma profissão, graças a Deus, sabe? Mas mesmo assim, eu sou parado, mesmo assim, as pessoas na rua me respeitam, mas as pessoas que trabalham com a nossa segurança não nos respeitam da maneira que deveriam respeitar, sabe? Então eu sou destratado como qualquer um, até eu mostrar realmente o que eu faço, quem eu sou, que eu não sou, que eu não trabalho com qualquer coisa, que independente de qualquer coisa que eu trabalhasse, tenho que ser respeitado, sabe? Até lá eu já sou desmoralizado, coisa do tipo, já... Esse tipo de coisa a gente passa por isso todo dia, ainda mais no Rio de Janeiro, que eu sou do Rio de Janeiro. Então, eu não gosto muito de tocar nesse assunto porque pra mim sabe, é muito triste, é muito chato, porque é algo que todo dia que eu acordo eu tenho que olhar e falar, pô, eu sou negro no Brasil, infelizmente isso é ruim, sabe? Eu acordo da cama já querendo mudar isso de alguma forma, querendo, ou seja, no meu basquete, mostrando que, tipo, mais um negro podendo subir, sabe? Mas é isso, querendo ou não, a gente não pode fazer muita coisa além de nos posicionar da maneira que a gente se posiciona e tentar mudar a cabeça das pessoas, porque se a gente deixar também as coisas acontecerem, não adianta também, a gente tem que se posicionar, mas também não ficar batendo muito em ponta de faca, sabe? Sempre que a gente aborda esse assunto é muito complicado, porque
essa frase final que você falou, né, que infelizmente é um negro no Brasil, é muito triste dizer isso, porque tem muitas pessoas, infelizmente, a gente percebeu, saíram, né, de cantos que a gente não imaginava, dizendo que, né, não tem racismo no Brasil, que o Brasil não é uma sociedade racista, então é muito duro, é uma luta diária, é o que você falou, é importante se posicionar, é importante que a gente também, como a Carol sempre fala em todos os episódios, que a gente comece com familiares, com amigos, com pessoas próximas, que a gente vê que tiveram atitudes racistas ou que são racistas, e que a gente, com essas pessoas, já comece, porque muitas vezes a gente sente que não tem nada que a gente possa fazer, mas isso já é muita coisa. Então, sinto muito pelos casos de racismo que você viveu na vida e por ter que sair com a bola de basquete, mas é uma dura realidade que eu espero que algum dia a gente não precise mais falar tanto sobre isso. Antes de você seguir... Desculpa. Eu já ia te perguntar. Não, eu não ia nem comentar e tal, porque é algo muito chato, mas... Ontem eu saí pra almoçar com um amigo, e ele é retinto, eu tenho a pele mais clara, e enfim. E aí, tipo, o simples fato de você entrar no restaurante e, tipo, você é olhado de uma forma que é muito doída, sabe? A gente teve que andar em 3 locais diferentes pra conseguir ser atendido e conseguir almoçar, sabe? Isso é uma parada muito... Mano, a gente só ia almoçar, tá ligado? E você não é atendido, você não é recebido, as pessoas não olham na sua cara. E isso é, tipo, é um mínimo do mínimo do mínimo. Então, pra ser racismo, não precisa a pessoa me chutar na rua, sabe? Essas coisas. E às vezes eu tenho a sensação que esses olhares doem mais do que isso. Cara, eu vou ser até sincero. O que mais me dói também é o racismo estrutural, sabe? Porque, como eu falei, teve o caso famoso do amiga minha, que infelizmente se foi com... Sabe? É algo que eu não consigo explicar, porque se você for perguntar para qualquer um que conhecia ela era um exemplo de trabalhadora. Ela estava prestes a ter um filho e estava a ponto de casar, não lembro qual que era o nível de relacionamento dela com o namorado, o marido dela, enfim. E, cara, ali foi a prova que, tipo, cara, você sendo negro, você trabalhando, você fazendo tudo que você tá fazendo tudo pelo certo. Eu conheci ela que, cara, a menina era feliz, tá ligado? Tipo, tu não vê ela reclamando de nada e sempre passando por muita necessidade, porque não necessidade em si, mas muita dificuldade, que é difícil ser preto no Brasil, tá ligado? Imagina ser preto e mulher. Eu não tô nem nesse lugar de fala pra falar isso, mas eu já imagino que deve ser pior ainda. Mas ela fez tudo pelo caminho certo e ainda morreu de uma maneira injusta, tá ligado? É um bagulho que eu fico refletindo, tipo, cara, eu tô fazendo tudo certinho. E se amanhã eu tomar uma bala, mano? Será que mesmo com a bola na mão, alguém vai falar, não, ele tava armado, ele tava, sabe? É esse tipo de coisa que eu fico imaginando quando a gente sai na rua, a gente pensa isso, porque o medo não é ser destratado, eu sou destratado toda hora, cara. Eu sou destratado toda hora, sabe? É algo que não, pra mim não nem dói, porque negro sendo destratado no Brasil cara, é tranquilo, é normal, sabe? Infelizmente é normal. Infelizmente é o nosso cotidiano é esse, tipo, eu vou no Uber, sabe? O cara olha pra mim, tipo, eu tô chegando no carro, o cara meio vê se eu vou, tipo, caramba, sabe? É esse tipo de coisa que é difícil, sabe? É difícil você ter que conviver com esse tipo de situação, cara. Você sai de casa com medo de morrer, velho. Eu posso morrer porque um policial pode simplesmente não ir com a minha cara e largar uma bala em mim, sabe? Porque hoje em dia eu não sei, eu não tô dizendo que os caras façam isso, mas não dá pra entender uma grávida morrer, sabe? Não dá pra entender, porque ela não... Mesmo se ela tivesse com um fuzil, cara, sabe? É uma grávida, ela não... Sabe? É um bagulho que eu não consigo entender. Ela tava, sabe? Ela não tava com nada. Ela era uma grávida, era uma mulher alta, bonita, grávida, sabe? E indo visitar a avó. Então, se é esse tipo de situação, esse tipo de cenário, que é um dos mais inofensivos, os caras conseguem, sabe? Eu não gosto nem de tocar nesse assunto, porque pode parecer que eu sou contra algo, eu não sou contra nada, mas
é algo que revolta a gente, sabe? É algo que realmente a gente fica sem saber o que fazer, porque você, quando é negro no Brasil, você não sabe se você vai morrer amanhã. Esse que é, infelizmente, a minha realidade é essa. Foi muito... A gente sabe do caso que você está falando, é muito triste, eu não sei nem o que comentar, não sei se a Carol quer comentar alguma outra coisa sobre isso, ou se a gente vai para uma parte um pouco mais tranquila. Não, a gente pode seguir para a parte mais engraçada. Pode ficar tranquilo, a gente pode mudar de clima, que tá parecendo até que alguém vai bater um pênalti, tá todo mundo quieto, sabe? Não, mas é porque dói, mudar né? de chavinha rapidinho. Dói. Eu entendo o que você fala. Não vivo na mesma intensidade. Eu tenho isso muito tranquilo na minha cabeça. Eu tenho uma passabilidade muito maior e... Enfim, mas dói, sabe? Dói, porque parece que cada um que vai é um pouco da gente. É isso, infelizmente é isso. Vai, Paola! Vambora. Tá bom, me liberaram pra bater o pênalti. Vou continuar aqui mudando umas perguntas mais rápidas. Fala de coisa boa, fala da TechPix. TechPix, meu Deus. Vamos lá. Vamos perguntar então, assim, coisas mais rápidas. Qual que é o seu grande ídolo do basquete? Pode ser nacional, internacional. Para qual time você torce? E aí é uma coisa que pode gerar confusão com a Carol. Vamos ver se vai. Antes dele responder, você ia falar que ia bater pênalti. Eu queria saber se você ia bater tipo o Thiago Neves no último pênalti da Copa do Brasil contra o Flamengo, ou uma coisa meio Diego pro Fábio defender no meio do gol. Já entendi, mas ela não conhece, ela não sabe, não precisa nem falar que sou flamenguista, né? Acho que não. Caramba, hein, Carol? Ela já falou do exemplo do Flamengo, ela já insinuou que eu sou flamenguista, mas já falo, eu sou flamenguista desde, cara, que eu me conheço como gente. Eu acho que eu tive, cara, é um bagulho muito engraçado, é muito engraçado isso. Eu tinha um boné do Vasco quando eu era criança, eu adorava aquele boné do Vasco, mas eu odiava o Vasco. Coisa de criança, sabe? Eu olhava assim, cara, que boné bonito, símbolo bonito. Mas só que me ensinaram quando eu era mais novo que o Vasco é ruim, sabe? Mas eu aprendi que não, sabe? Mas é muito engraçado isso. E desde quando eu me conheço como gente, eu sou flamenguista. E meu ídolo no basquete, cara, a primeira fita foi minha tia que me falou de basquete, tava, vai ver uma fita e tal. Eu arranjei uma fita do jogo da final do Lakers contra o Portland Trail Blazers. Mano, eu tô sentindo uma vibração não muito boa quando falei. Tô adorando. Tu tem noção disso? Tem noção disso que a primeira fita que eu foi sem querer, um tio meu falou assim, toma aqui, ó, tem isso aqui que me mostraram e tal, me gravaram, eu achei legal. Cara, eu vi o Kobe Shaq jogando, tá ligado? Tipo, naquela hora eu falei, eu gostei do amarelo é igual ao da seleção e tal, é um pouco mais escuro, mas é legal e tal. Aí o roxo, falei, caraca, amarelo com roxo, diferente demais. Aí eu vi o Shaquille O'Neal, eu desde novo eu era muito grandão, falei, caramba, olha o Shaquille O'Neal, eu tava ouvindo só pela narração, já peguei o nome dele. Aí ele deu uma enterrada, que foi a ponte aérea que ele sai apontando pra todo mundo, assim, na real ele sai apontando pra família dele, que eu vi no documentário, que ele é meu ídolo, no caso. Ele sai apontando pra família felizão, tipo, caramba, eu ganhei, sabe? É, tipo, algo que não tem como tu, quando é mais novo, que você olha aquilo, se você já se empolga de cara, você já fica, meu Deus, olha isso, que doideira, imagina, tu tá dentro daquilo ali. Eu já tinha esperança de conseguir algo dentro do basquete, que era o meu sonho, sabe? E eu já olhei aquilo como meta. Foi a primeira vez que eu vi, tipo, que existia NBA mesmo, sabe? Foi Portland e Lakers, então eu já sou Lakers também, eu já admito que eu sou Lakers e, cara, Shaquille O'Neal, tanto que minha primeira camisa no profissional fiz questão que fosse 34. Meu número favorito para usar de camisa é 0, mas só que 34 foi porque ele é meu ídolo, eu precisava, e meu Instagram é esse, 3João4 por conta do 34 dele, e eu não vou mudar, não pretendo muito mudar. Que meio que até que virou uma marquinha entre meus amigos, todo mundo fica me gastando disso, me zoando disso, né? Mas respondendo essas duas perguntas é isso, basicamente. Eu amei. Péssimo, Flamengo e Lakers. Vou explicar. Desnecessário. Não. Eu sou Lakers. Não, vou dizer que eu sou Lakers. Puxa saco.
se ele fosse Toronto, que é o seu time, você tá puxando saco. Deixa eu puxar. Eu amei. Paola, que ele... quem torce pro Toronto Pô, Raptors quem no é Brasil? Toronto? Só eu. Ele acabou de perguntar, olha. Não, Quem peraí. é Toronto? Na moral, com todo respeito, todo mundo tava torcendo pro Toronto só porque era contra o Golden State. Pois Se é. fosse contra o Phoenix, tava todo mundo Phoenix pra caramba. Eu não preciso de todo mundo. Eu tenho meus 5 amigos que torcem pro Raptors pra me apoiar. Não, Que tô brincando. Toronto, eu achei. Mano, eu fiquei muito feliz que o Toronto foi campeão em cima do. Você não tem noção. Eu também. Você não tem noção, sabe? É tipo. É algo que eu lembro do dia, cara. Eu tava tão feliz, eu fiquei tão feliz aqui. Não adianta mais puxar meu saco, já fiquei. Não é nem puxando o saco, não, porque naquela época eu tinha rancor incrível sobre o Kevin Durant, porque ele foi pro Golden State. Mas eu falei, não, o Golden State tem que perder, só tem modinha. O Toronto vai ganhar. Aí todo mundo, não vai. Aí quando o jogo foi jogando, falei, ganhei. E eu tava apostando também. Não então... aconselho, não é legal apostar, pessoal, mas... Essa foi boa. Mas eu queria dizer que, né, além dele gostar do Shaq, do Kobe, ele ainda falou do Purple and Gold. Então, já tá no meu coração, tem que dizer. Mó Pode falha. ir. Não, Mó falha. fica quieta, Carol. Pode ir aí. Mó falha. Tem algum jogador com quem você tem o sonho de jogar ou enfrentar ainda? Cara, é uma meta minha ainda, que tipo, um amigo meu, na real, que eu tenho o sonho de jogar junto ou contra, mas só que no nível que ele tá, que é o Didi. Que eu já falei pra ele que eu vou chegar lá e eu tenho a ambição, sabe? Eu não sei se eu vou chegar ou não, eu tenho certeza na minha cabeça que eu vou, sabe? Eu tenho confiança que eu vou chegar onde eu quero chegar, eu vou trabalhar muito pra chegar até lá. Se eu não conseguir, eu vou ter noção que eu trabalhei o meu máximo pra isso. Mas meu sonho é jogar contra o Didi ou com ele, sabe? Na NBA, porque é um cara que eu conheço, a gente se conhece desde novo, a gente sabe a batalha um do outro, sabe? Cada um sabe do problema do outro, sei de tudo que ele passou, ele sabe tudo que eu passei, basicamente, sabe? Então, é um cara que eu gosto muito, eu guardo muito pra mim, e sou feliz demais de ter conhecido ele, é um amigão meu mesmo, e é isso. Olha, eu vou te falar que na minha franquia que eu comprei, a gente tá precisando de pivô, tá? Pô, Depois, eu sou bom, cara, depois sabe que eu sou bom. chama a gente lá que eu vou passar a cal pro Masai. Falar, Masai. Gosto de dar tuco aí, ó. Aaron Baines não dá, hein, Masai. Aaron Baines perde a bola sozinho, hein, Masai. Toma toco do vento. Eu acho que o João podia jogar. Nós que eu tô aí. Mesmo ele sendo o Lakers, ele caberia no Celtics também, que o Celtics tem um problema há anos. Verdade. Não Mas, é? cara, eu vou ser sincero pra vocês. Eu só quero chegar lá, sabe? Só quero chegar um dia, conseguir chegar lá. Qualquer time que eu for jogar, vou dar meu máximo, porque vai ser meu sonho, sabe? Ter atingido o sonho de chegar onde eu quero chegar. Ainda tem muita coisa pra acontecer. Eu tenho noção que eu tenho potencial, sabe? Eu tenho pessoas boas trabalhando junto comigo. E só depende de mim e eu vou melhorar cada vez mais. Estou treinando muito para completar meu jogo, sabe? Acho que o que faltava era também bastante para mim, era ser um pouco mais completo, ser um cara mais versátil, sabe? Um cara que eu me inspiro bastante também é o Anthony Davis, que é um cara que, cara, você não consegue marcar ele, sabe? Quando ele tá tranquilo de lesão e tal. Você não consegue marcar ele porque ele é completo, ele chuta de 2, de 3, ele vai para dentro, dá enterrada, ele, sabe? Eu quero ser o máximo possível próximo dele. O que eu puder trabalhar para ser um próximo dele, se eu puder um pouquinho lembrar ele, já vou estar feliz, sabe? Mas, enfim, acho que eu falo demais em um e outro, sabe? Eu queria dizer que a gente podia... Não, peraí, eu tô falando, Carol. Não. A gente podia ficar 15 minutos... A gente podia ficar 15 minutos só falando do Anthony Davis, que o Anthony Davis é o meu segundo jogador preferido. Eu amo. Não, vou cortar você. Eu vou falar com meu amigo Masai, entendeu? A gente tem uma amizade muito forte. E aí que se você for pra lá, eu vou exigir uma camisa do Toronto Raptors, eu não vou nem pedir. Não, se eu for, eu faço questão. Não, lembra aquele dia, vai estar no podcast, eu vou gravar. Eu vou postar assim, ó, rapaziada, tá aqui, tá gravado, tá prometido e é dela, entendeu? Pois é, ó, Carol aí. Relaxa.
eu acredito na sua palavra, porque você tem muito bom gosto. Porque antes da Carol me interromper, eu passar para a próxima pergunta, um dos momentos mais duros dessa temporada foi ver o Anthony Davis se machucando ali de novo nos playoffs, acabou com a gente, né? Nem fala. Nossa, mas ele é assim, eu não consigo. Eu sei que todo mundo vai comparar com o Giannis tá também em outro patamar, mas eu amo Anthony Davis. Assim, você assiste ele jogar, os seus olhos brilham, porque ele faz de tudo, né? Ele jogou como armador na escola, gente. Então, assim, ele realmente é maravilhoso. Só isso. Obrigada, João, porque realmente você tem muito bom gosto. Muito feliz. Obrigado. Chega, Paola, você é muito puxa-saco, mano. Não é, que ele falou Anthony Davis e o coração deu umas palpitadas aqui, mas pra Tá próxima. certo, tem muito bom gosto. Paola é muito Obrigada. sonsa. Não Eu não acredite acredito. nessa sonsice dela. Então, né? Qual foi o melhor e mais memorável jogo de basquete que você assistiu? E, quer dizer, ou seja, qual o jogo do Lakers, né? Não, tô brincando. Qual foi o jogo de basquete mais memorável que você já assistiu? Cara, jogo de basquete mais memorável que eu já assisti, cara, ninguém me perguntou isso, realmente. É uma pergunta bem clichê até, que ninguém nunca me perguntou. Eu tô, caramba, peraí, eu vou ter que pensar. Pode pensar aí, pensa nas finais do Lakers. Não, tô brincando de novo, mas, né? Vai Cara, passar na vou te RH, falar, hein, Paola? não tem como, Demitida. não tem como. A final contra o Golden State que o LeBron foi campeão. Sabia. É a minha também. Desculpa. É porque muitas pessoas... Cara, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Qual é a opinião de vocês? Que vocês sabem de basquete, o que vocês acham sobre isso? Quem é melhor, Michael Jordan ou LeBron? Michael Jordan. Drop the mic. Michael Jordan. Não, pra mim não é uma... Claro que não é. Você é uma pessoa clubista que não tem Não, discernimento não de separar as coisas. Responda a pelo sua amor vez, de Deus, e garota. eu respondo a minha. Não, Tá, responda pelo a amor O de meu Deus. argumento tá certo e acabou. Não, pelo amor de Deus, não tem discernimento. Tem que separar clubismo Não, das... eu vou Daqui a pouco eu vou explicar, falar que o explicar Kyle o que Lowry é o que melhor eu acho. jogador da liga. Ah, Fala sério. Eu vou pelo amor explicar de o que eu acho. Eu posso falar o que eu acho? Pode. O convidado pode falar? Pode Convidado, falar. pode falar, pelo amor de Deus. Então, eu aprendi com alguns técnicos que discordam da minha opinião, mas só que eles me ensinaram a fazer uma análise do jogo completo. E não tem como, e nunca vai ter um cara maior que o Michael Jordan. Ninguém vai ter o impacto no jogo que ele teve, não tem como. A discussão não é essa, e é essa que é a dificuldade de muitas pessoas que acompanharam o Michael Jordan, de se o LeBron é melhor, ele é maior. Não, nunca vai ser maior. Mas em questão de basquete, se você tirar das costas deles o LeBron James e o Michael Jordan, sabe, o peso que os dois têm, e botar duas pessoas com a mesma habilidade, tipo, botar o LeBron James e o Michael Jordan, mas só que sem tirar os nomes das costas. Não, tirando o nome das costas, desculpa. Tirando a análise de grandeza de cada um. Quem é mais completo? Quem tem mais porte físico? Quem é maior? Quem é mais forte? Quem tem mais capacidade de defender as outras posições? Quem tem mais QI de jogo? O Michael Jordan é uma máquina de pontuar. Eu não sou o dono da verdade, pelo amor de Deus, só estou falando a minha opinião. Mas o que eu assisto de basquete, o que eu estudo de basquete o LeBron, ele é muito mais completo. Eu acho que, tipo, com a maneira que ele é mais completo, porque ele não é só mais completo. Ele é mais completo, mas ele é mais completo em assistência, sendo um dos líderes na história, em rebote, sendo um dos líderes da história, em jogos jogados, sendo, sabe, ele bate recordes e recordes e recordes e recordes e ele é mais completo, sabe? Eu acho melhor do que o Michael LeBron, mas eu não discordo de quem não concordar com a minha opinião, mas a minha análise de jogo é essa, sabe? E muita gente fica, meu Deus, como assim? Eu fico, mano, tudo bem que você acha que não e tal, mas acontece. Eu só queria dizer que a Carol não me deixou, porque é o seguinte, eu sei que o Michael Jordan é melhor, né? Todo mundo quase concorda com isso, mas eu penso muito como você. Mais assim. nada, acabou. Calma, deixa eu falar. Não tem vírgula depois disso. Eu vou concordar com ele, assim, que o que a gente tá falando, se você pega as estatísticas de playoffs, por exemplo, ele tá em todas as estatísticas no top 5, em assistências, né? Ele não joga como armador, mas ele basicamente faz tudo em quadra. Ele tem um QI absurdo de jogo. Então eu entendo o que você tá falando, eu concordo com isso, que ele realmente é um problema pra ele, né, ter o Michael Jordan. É um ídolo. E eu também, eu tô tranquilo, eu não discuto com ninguém, porque ainda não acabou a carreira do LeBron. Se ele ganhar mais uns 2 ou 3 títulos, eu quero ver todo mundo ele bater martelo, falar que ele não é. Vai ganhar. Ele tá velho já. Ele não vai ganhar. Eu acho que vai. Vamos ver a próxima movimentação da off-season aí.
Meu Deus, João, tô adorando seu otimismo. Inclusive, eu acho que você deve ter visto. Semana passada ele participou de um podcast de algum perfil do Lakers e disse que ele pretende encerrar a carreira como um roxo e amarelo. Então, ai. Cara, que sorte. O filho dele vai jogar no Lakers aí, deve continuar na... Vai nada. Não, mas deve de ser escolha exatamente que o por OKC isso. tem, o menino vai parar lá no Thunder. Não, os caras só não vai vender o LeBron, mas, pô, vende até o Anthony Davis pra ter o filho. O LeBron fala, não, eu vou jogar com meu filho, se vocês quiserem. Se vocês quiserem, tudo bem, eu vou embora. Já que Aí vocês quero ver o tocaram Lakers se movimentar. no nome do Bronny, vocês acham que ele é tudo isso mesmo ou é só hype? Cara, eu nunca assisti um jogo dele inteiro, só assisti vários highlights e ele é um jogador, cara, que com a idade dele, realmente ele é bem completo. E ele tá ficando bem fisicamente, até porque, né, olha de quem ele é filho. Capacidade, aí a gente vai ter que ver ele indo pro college e tal, como que ele vai se manter na liga. Mas entrar na NBA, a gente sabe que ele vai entrar, sabe? Tipo, ele tem uma estrutura em volta dele que acabando ou não, ele vai acabar tendo uma oportunidade lá dentro. E vai depender dele. Eu acho que ele vai, ele é filho logo de quem, sabe? Se eu tivesse, eu imagino muito, se eu tivesse só um apoio do meu pai, né? Nem se eu tivesse instruções, eu seria melhor, eu teria começado mais cedo. Ele começou desde novo, teve um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador, como pai, sabe? Então, tipo, ensinar jogo, você vê nas férias agora do LeBron, ele assistindo o jogo, nos tempos, ele chegava, entrava na quadra e falava, ó, isso e aquilo, sabe? Instruções de jogo, então você vai tendo uma visão de jogo num cara que é o LeBron James, que é quem é, sabe? Então, só depende dele. Se ele conseguir absorver toda a pressão que é ser filho do LeBron, de entrar na NBA, de não querer saber de ter que bater recorde só porque o pai dele bateu, eu acho que ele vai muito longe, porque capacidade ele tem. Mas aí você falou um problema, né? Acho que esse vai ser um dos problemas para o Bronny. Ser comparado incessantemente com o pai, né? Já vai chegar Não, com mas só que depende muito da cabeça dele. Se ele não ligar, você vai entender que... É porque esse tipo de pressão, ele entra muito como algo na cabeça do atleta, como algo se ele deixar entrar, sabe? Se você tiver uma cabeça boa do tipo, eu não vou ligar pra mídia, não vou ligar... Eu já fui criticado muitas vezes, muitas pessoas, muitos comentaristas já falaram em rede nacional mal de mim. E eu não levei a sério, eu sabia como que era o meu cotidiano, eu sabia o quanto que eu trabalhava, eu sabia do meu trabalho, então eu não deixava levar, então continuei trabalhando, sabe? Esse tipo de coisa que você tem que alimentar. E o LeBron é um cara que tem a cabeça muito boa, ele sempre foi muito criticado. Ele é o jogador mais criticado da história do basquete da NBA. Então, se ele ensinar um pouquinho dessa cabeça pro filho dele, ele vai ter muita, sabe, muita borracha para queimar na cabeça, vai estar tranquilão. Não vou deixar a Paola falar, porque senão não vai parar de falar. Mas eu queria saber se você já assistiu Space Jam e se você gostou. E qual é o melhor filme sobre basquete, na sua opinião? Cara, eu ainda não assisti, eu vou assistir essa semana. Infelizmente ainda não assisti o Papai LeBron. Mas, cara, o melhor filme de basquete pra mim e pra muitas pessoas é Coach Carter. Porque a mensagem que o filme passa é muito, muito intensa sobre a realidade de muitas pessoas. Eu conseguia botar na minha realidade o que passava pra eles, porque além do basquete tinha toda um assunto sobre racismo, sobre comunidade, sobre sair de baixo pra cima, sabe? Enfim, sobre a realidade de como é ser de uma origem humilde, de sair de uma comunidade, de ter que trabalhar para poder chegar em algum lugar, sabe? E ter dignidade e caráter, você aprende muito no filme sobre isso. Então, eu acho que um dos melhores filmes, se não o melhor filme de basquete, é esse. O pior é que eu tô vendo que a gente tá combinando em tudo. A Carol já vai vir me zoar aqui, mas eu também acho que Coach Carter é o melhor filme. Mano, você é muito sonsa, não tem Não, mas como. é verdade. Carol, não fui eu que te falei semana passada que eu acho que é o melhor filme. Inclusive, o que eu acho que é muito legal é porque é uma história real. Conta verdadeiramente a história desse técnico de basquete, o Carter. E tem o Samuel L. Jackson, né? Então não precisa dizer mais nada. Pra Carol não vir falar que eu sou puxa-saco nem nada, agora a gente vai chegar realmente pra parte final, tranquila, ou não, né, do podcast.
Chegou a hora da verdade. A gente vai à pergunta que sempre causa problema com quase todo mundo que passa por aqui. Fala aí pra gente, João, 5 itens, 5 pessoas sem os quais você não vive, que definem você, mas não adianta querer, né, fazer média com todo mundo, incluir 10 pessoas num item só. 5 itens ou pessoas? Peraí, 5 itens e 5 pessoas ou 5 itens Aí, ó, ou pessoas? Querendo já roubar, 5 ó, itens não. ou pessoas. Não, é porque 5 você falou itens ou 5 pessoas. itens e Beleza, pessoas. beleza, Paola. beleza. Então tem que Desculpa. escolher 5 itens ou pessoas para o resto da minha vida, é isso? Isso. Que definam Vamos você. Então, tá. Você vai pra baixo da Terra agora. Tem que escolher esses 5 itens ou pessoas que definam você. Tá. Primeiro, minha mãe. Uma pessoa. Segundo, meu irmão. Terceiro, uma bola de basquete, né? Se é pra escolher um item, vai. O quarto, eu vou querer um PlayStation 5. Com certeza eu vou querer um PlayStation 5. Pra poder combinar com que eu sou nerd demais, eu sou gamer demais, né? E, cara, quinto Joga item Call da of pessoa... Duty. Cara, eu não tô jogando ultimamente muito por conta da rotina de treinos, mas eu tô voltando recentemente e eu jogava todos os dias. Na pandemia, então, eu joguei todos os dias. Mas você jogava COD? Jogava, não, eu só jogo COD. Quando eu jogo online é só COD. Vamos jogar COD então. Então, fechou. E a quinta pessoa, item, velho. É porque, cara, se eu botar uma pessoa dos amigos e pessoas íntimas e tal, vai ficar muito, sabe, escrachado, vai esquecer outros. Então não vou botar. Sim, assim, essa é a alcunha. intenção. Não, mas eu não tenho namorado, então eu tô tranquilo, né? Caramba. Caraca, eu vou botar um item, cara. Não vou botar uma pessoa nem. Mano, que isso, velho? Sabe? Falei. Já sei, desculpa. Peço até desculpa É a pra essa discórdia, pessoa. né, Paola? É, o jogo da Discord do Vou BBB. botar uma pessoa, a pessoa mais importante na minha vida, assim, em relação ao basquete, em relação a tudo que acontece na minha vida. Sem ela, não seria ninguém. E ela que me apresentou o esporte, na real. Ela que foi paciente quando precisou ser paciente, que teve uma época na minha vida que eu não queria realmente basquete pra mim, que é o meu primeiro técnico, é o Pupa. Ele fez o papel de pai, que eu não tive um pai tão presente na minha vida. Hoje em dia eu tenho uma relação ótima com meu pai, mas só que na época eu não tinha uma relação tão boa. Então quem se aproximou muito de mim foi ele, quem me ensinou muitas coisas sobre caráter, me deu muitas lições de vida com palavras e com ensinamentos que ele tinha mesmo para passar pro filho dele, que era de quase a mesma idade minha. Então, é uma pessoa, se não for a pessoa fora da minha família mais importante, eu acho que é a pessoa fora da minha família biológica que é a pessoa mais importante, sim, na minha vida. Não tenho nem problema nenhum de falar isso, eu fico até meio quebrado pra falar isso, porque ele sabe quem... Ele que olhou pra mim e falou, cara... Será? Eu acho que dá certo sim, porque ele leva jeito, ele vai conseguir, sabe? E desde novo, com todos os problemas que eu tinha de família e tal, ele sempre estava comigo, sempre me ajudou, sempre me falou que treinar era a melhor solução dos meus problemas, era pegar a bola de basquete, tentar fazer alguma coisa, tentar treinar um drible, tentar treinar alguma coisa para poder melhorar e ser alguém na vida. E ele que me motivou e me motiva até hoje a ser quem eu sou. Bom, pra gente finalizar o momento de julgamento final, né? Decidir quem sobe e quem desce. Você vai ter que escolher uma música, que a gente tá montando uma playlist pra NBB das Minas. Tem várias escolhas, mas a gente obviamente vai julgar a sua escolha, né, Paola? Vai julgar o gosto musical, porque a gente tá aqui para isso. Então você tem que escolher uma música só. Não pode ser um artista, não pode ser um álbum, não pode... Uma música. Não pode enrolar. Sai de cima desse muro. Caramba, cara, vocês são muito difíceis pra mim, velho. Que isso? Cara, essa pergunta Uma é difícil, música porque eu sou um cara que muito... tem que ser muito... que represente você e tal, mas tem que ser só uma, não pode ser várias. Eu sou um cara muito eclético, sabe? Então... É difícil, porque eu tenho... Cara, eu vou escolher uma música, então... Do Tim Maia. Porque é o cara que... Muito bom. Que realmente... É um filme... Cara, Nome. um filme? Vocês já viram um filme?
alguma cena só, eu não cheguei a ver ele inteiro. Cara, eu vi o filme 4 vezes. As 4 eu chorei. E a que eu mais chorei foi a última. Tem noção? A atuação do... Eu gosto muito do Tim Maia e a atuação do Babu é uma coisa que não tá escrito. Mas eu vou escolher você, de Tim Maia. Isso aí é pros apaixonados, então. Da moda antiga, né? Não tem o que falar, vou julgar o quê? Vamos julgar, Paola? Sobe ou desce? Subiu muito. Ah, tá. Achei que vocês iam descer o Tim Maia. Eu falei, não, vou ter que escolher alguma coisa que, né? Nossa, Tim Maia. Ao gosto popular, todo mundo vai gostar do Tim Maia, do Renato Russo, né? Sempre. Não, então não valeu. Tem que ele tá fazendo média? Não, mas eu realmente escolhi. Não, eu escolhi realmente. Tem que escolher uma difícil. Não, eu escolhi essa música. Eu escolhi essa música porque realmente é um artista que eu respeito muito e gosto muito da história, eu gostei muito do filme e me marcou bastante. É uma música que eu acho muito legal e é nessa música, na cena do filme final dessa música que eu choro, então por isso que eu escolhi. Tá bom, então vamos acreditar em você, eu adoro o Tim Maia. Não, pode acreditar, Tim Maia é vida. Qual o seu signo? Ela pergunta, ela vai. Meu signo é Sagitário. Não, porque ele tá falando de chorar, então tem alguma coisa... meio... Cara, eu não sei, eu não estudo muito signo e tal. Então, não sei se eu choro muito. Eu sou Sagitário. Eu deveria chorar o tanto que eu choro. Eu sou bem chorão. Então, no geral, sagitariano... Sou bem emotivo. O pessoal fala muito que eu sou bem chorão. O pessoal não entende que eu tenho um coração grande. Gostei, é isso aí. É óbvio, faz parte, mas não, é sério, eu gosto muito de Tim Maia. É essa música em específico. Engraçado, Carol, que ele falou que é uma música para apaixonado, mas nós 3 aqui estamos, né, solteiros e tal, então dá pra ouvir sem chorar, né? Tudo ótimo, sem lágrimas. Às vezes a gente sofre por ninguém, não. Às vezes a gente sofre por ninguém. Sem perspectiva de nada. Não sofre por ninguém. Tem vezes que a gente sofre por ninguém. Isso é verdade. Vou ouvir ela hoje, inclusive vou ver se eu sofro ou choro alguma coisa, mas muito boa escolha. Subiu muito, né, Carol? Acho que concluiu os 2 desafios com muito sucesso. Então, né? Jogou um pouco ali pro populismo, né? Pra tentar fazer uma média e tal. Mas valeu a pena, foi por um motivo legal. Ele passou no teste, né? Passou com louvor, nota 10, né? Ele, obviamente, ele é um Lakers, então ele tem isso dentro do coração dele, sempre conquista nota muita 10, coisa. Não. Desse Lakers, desse Flamengo nota aí, 10 não, nota aí 17. Caiu não, 17. 17 títulos do Lakers. Pelo amor de Deus. Pelo amor de não. Eu já ia falar, Paola, deleta esse episódio. Acaba. Caramba. Claro que não. Vamos deletar essa parte, não, pelo amor de Deus. Não, ele até sobrou. Pelo amor de Deus, isso aí não. Pode deletar. 17 títulos. Caramba, essa parte, quando vocês falaram e tal, eu falei, mano, o que eu falei? Não. Eu tive 5 palpitações aqui, 3 AVC em 2 segundos. Pelo Lakers vale a pena, você só vai entender. É por isso que, pelo bem da humanidade, o Lakers tem que ganhar o próximo pra gente sair desse mundo engraçado. Tá certo. O Celtics já tá ali, ó, mó tempão parado ali naquela posição ali. Chegou agora, mas já querendo sair. Pois é, deixa ele lá. O Celtics vai chamar o Bill Russell como agente livre pra ver se é o título. Só assim, meu, porque de resto não dá. Mas a gente... Coitado, agora o torcedor do Celtics vai matar nós. Mas então a gente chegou ao fim desse 13º episódio, falando de 17 títulos do Lakers, tá, pessoal? Só pra deixar muito claro aqui. Muito obrigado. De nada, né? Que você é uma pessoa muito boa, a gente sabe disso. Então, Carol, você quer dar as suas palavras finais? Esse número é tão amaldiçoado que quando a gente chegou a 17 mil seguidores no Twitter, a gente botou 16 mais 1, porque ninguém merece, né? Passar por isso. Mas graças a Deus a gente já passou desse número. Não, eu queria agradecer ao João pela participação, pelas brincadeiras, né, Paola? Que ele topou as brincadeiras que a gente fez e tal. A gente levou de uma forma descontraída todos os assuntos abordados. Pedir pro pessoal seguir a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, @NBA das Mina pode, acabou até minha voz já. Eu falo pouco, né? Acabou minha voz. @NBA das Mina no Twitter. Aproveitar o nosso cupom lá com o Monza. Tem sorteio rolando nos nossos 2 perfis de kit da nossa marca. Amanhã, aliás, quando esse episódio sair, a gente já vai ter feito a transmissão do nosso primeiro jogo da LBF. Então, espero que as pessoas gostem. Sigam a nossa Twitch também, @NBA das Mina. E é isso.
E você, João, dê as suas palavras finais antes de eu encerrar aqui. Fale pro pessoal também onde eles te encontram. Não sei se você usa Twitter ou Instagram, mas fala aí as redes sociais pro pessoal. Então, queria agradecer a Carol, queria agradecer a Paola, o NBA das Minas também. Muito obrigado pela oportunidade. É muito importante o que vocês estão fazendo, porque dá voz para quem está começando a ter uma carreira no basquete, pessoal que tem pouca ligação com o público, sabe? E meu Instagram é 3João4, bem simples, é um 34, mas no meio você põe o João. Você pode me achar lá no Instagram. Twitter eu uso pouco, é a mesma coisa também. E é isso, eu fico feliz pela oportunidade e pela conversa, foi muito legal. Então é isso, a gente chegou ao final de mais um episódio. Queria agradecer, como a Carol falou, o João. Foi um papo muito gostoso, muito importante a fala sobre o racismo. Eu espero que as coisas melhorem pouco a pouco, mas é um processo longo. E queria dizer que você tem um excelente gosto. Gostei de tudo, Coach Carter, Lakers. Estaremos aqui, que isso? Estaremos aqui no ano que vem, se Deus quiser, gravando um outro com 18 títulos na nossa conta. Boa noite. Nem a pau. Caramba, Carol. Boa noite, bom dia, boa tarde na hora que vocês forem ouvir. Sigam o NBA das Minas, sigam o João, acompanhem o NBB e a LBF agora também. E até a próxima. Tchau, tchau.